Bom dia, Campo Grande, bom dia, Mato Grosso do Sul. Hoje nós estamos aqui também no quadro de entrevista dos pré-candidatos das eleições desse ano para dar um bom dia, sabe para quem? Bom dia, Vietnã. Bom dia, Lucina. Bom dia, como é que você tá, meu amigo? Tudo bem com você? Ficou famoso o Bom Dia Vietnã, né? Ficou, olha, a cidade inteira comentou o Vietnã. Me diga uma coisa, como é que saem essas inspirações tuas lá dentro da Câmara? Olha, a nossa luta lá na Câmara é diária, pela redução de tributos, pela melhor gestão do dinheiro. Vereador Vinícius que está aqui, tá, gente? Pré-candidato a deputado estadual. É isso, né? Não sei, eu estou vendo ainda eu dependo do partido. O partido se fortaleceu muito nos últimos meses. Você é do DEM? Sim, sou do Democratas e acho que sou pré-candidato, né? Não tenho ainda uma definição do partido, mas tudo caminha para que sim. Você me perguntou da criatividade para as ações. Na época que nós fazíamos ainda os protestos aqui pelo impeachment da presidente Dilma, várias das nossas ações chamavam a atenção justamente pela criatividade. Nós tivemos uma vez a oportunidade de colocar uma piscina no meio da Afonso Pena para brincar de venha derrubar a Dilma. Foi uma ação que circulou pelo Brasil todo. Tivemos a audácia de colocar um guindaste na Afonso Pena para erguer a bandeira do Brasil. E até engraçado, porque eu fico vendo esse vídeo, chega de todo canto, cada vez ele chega falando que é de um lugar. A última vez que eu recebi falaram que, olha, um guindaste que colocaram lá em Curitiba para esperar o Lula chegar. E não é, o guindaste foi daqui, foi doado por uma pessoa do nosso grupo e foi colocado. Então, a criatividade nas ações sempre teve ao lado do nosso grupo, né? A gente podia deixar de ter isso na Câmara também. Exatamente. Apesar da situação, às vezes, ser... às vezes não, porque o que se trata ali dentro da Câmara Municipal são situações sérias que dizem respeito à nossa capital, né, Vinícius? Mas, por mais séria que seja, eu achei interessante essa pitadinha de sarcasmo até para ver se desperta dentro das autoridades a responsabilidade necessária para se desenrolar, né? Os problemas, né? Às vezes utilizamos um pouco de criatividade, até um pouco de humor, às vezes, de sarcasmo, justamente para chamar a atenção da população para questões que influenciam diretamente na vida delas. Talvez se não tivesse esse Bom Dia Vietnã nesse vídeo curto, talvez as pessoas não tivessem prestado tanta atenção como prestaram. Gravidade que é a pauta desse assunto. Sim, então às vezes nós chamamos a atenção para algo, e depois passamos a mensagem do que é. Isso foi feito lá atrás com as nossas ações e agora também. Essa, especialmente, da taxa do lixo, é uma situação de muita gravidade, que a cidade precisa olhar. Ela já havia sido julgada, salvo engano. Sim, teve um vereador que entrou com uma ação popular, e conseguiu eliminar para que ela fosse suspensa. E o mais interessante é que houve a perda do objeto, né? O prefeito corrigiu os defeitos que eram o motivo da ação, e esse vereador acabou desistindo dessa ação, o que colocou por terra a liminar e permitiu que o prefeito voltasse a fazer essa cobrança. Nós entramos com uma nova ação... E o pessoal já pagou? Sim, a primeira parcela, nós não conseguimos fazer essa ação em tempo para evitar que as pessoas paguem a primeira. Há um problema jurídico na contratação da empresa do lixo, e a legislação da taxa do lixo acaba, no nosso entendimento, sendo viciado por esse problema jurídico, e o juiz que vai julgar esse caso já deu uma vez essa liminar. Então é possível que ele dê de novo e suspenda novamente a cobrança da taxa do lixo em Campo Grande. Porque a observância do problema é o mesmo, não é? Na verdade não. Na primeira vez a taxa do lixo foi suspensa porque o prefeito não respeitou a noventena nem a anualidade do tributo. Mas segundo ele foram cálculos errados feitos pela equipe, não foi isso? Não, isso é o que ele justificou para que a taxa fosse alta. O que fez a taxa ser suspensa na justiça é porque quando você faz uma legislação tributária, ela tem que ter 90 dias de prazo para que ela entre em vigor. Como ela foi feita no final de novembro, no começo de dezembro, e o prefeito colocou ela já em vigor em janeiro, ela não respeitou a noventena.
Por isso que agora ela pode ser cobrada novamente em abril, porque aí já teria passado os 90 dias. Só que nós achamos outro problema. E é nisso que nós estamos nos agarrando e tentando derrubar novamente. Na contratação da Solurb, na época, na CG Solurb, a CG Solurb foi contratada para fazer coleta manual, transporte e destinação final do lixo. Passa pela destinação final do lixo o tratamento ecológico daquele lixo. Você tem que dar uma destinação correta, inclusive tratar o chorume, que para quem não sabe é aquele líquido que escorre. Que é o maior problema ali da saída ali para Cidrolândia, aquele mau cheiro. Dizem que é o maior problema ambiental que existe é o chorume, é um líquido extremamente poluente e ele precisa ser tratado. Isso faz parte da destinação final. Se você vai dar destinação, você tem que tratar o líquido que sai do lixo. Pois bem, alguém acrescentou um artigo no contrato dizendo que a CG Solurb não precisaria tratar esse chorume. E a prefeitura, em vez de questionar isso, simplesmente deu ok e pagou novamente para que a Águas Guariroba tratasse esse chorume. Mas descontou da Solurb esse não descontou. E é essa a ação que está correndo na justiça. Então está sendo pago 2 vezes? 2 vezes. O Ministério Público entrou com a ação dizendo isso. Falou, olha, está sendo pago 2 vezes, não deveria estar sendo pago para a Solurb. E o juiz bloqueou mais ou menos 13 milhões em bens e dinheiro dos envolvidos, justamente para ressarcir esse dinheiro, porque não deveria estar sendo pago. E aí que entra a nossa ação. A taxa do lixo, a legislação que foi criada, ela foi criada para irrigar esse contrato, para pagar esse contrato. Só que esse contrato tem vício. Se o contribuinte hoje pagar essa taxa do lixo, ela vai ser paga para a CG Solurb, que tem o contrato discutido na justiça, inclusive quanto à destinação do chorume. Então, a legislação estaria sendo viciada por um erro do contrato. E a gente vai tentar derrubar a legislação novamente assim. Agora me fala uma coisa, Vinícius. Esse chorume está sendo tratado? Sim, está sendo tratado pela Águas Guariroba. Dizem que tudo que tem água você consegue tratar. O chorume ele é uma água hipercontaminada. Né? Por que é que lá na região do Parque do Sol, lá na região saída lá para Cidrolândia, próximo lá ao presídio Federal, ali é insuportável. Insuportável. Final de tarde, o pessoal de lá já me pediu várias vezes, Alcina, ajuda a gente aí. Eu falei, gente, mas não estou eleito. Isso aí, teve político lá que ganhou a eleição, foi lá, pediu, ganhou voto lá dentro, mas que até agora não resolveu o problema. Vereador Vinícius, o que explica então esse mau cheiro a ponto de dar náusea? Porque é todos os dias, é extremamente prejudicial à saúde dos moradores de lá. Eles têm dor de cabeça, é terrível. Você já esteve lá nesse horário? Sim. Você já viu? Viu não? Já sentiu aquele mau cheiro? Eu sou oficial de justiça por profissão. Eu atendo muitos mandados ali no Presídio Federal, que é ao lado. Ah, então você conhece? Sim, conheço. E talvez um problema na destinação final, justamente isso. Só que o que nós precisamos? Nós precisamos de um engenheiro ambiental para fazer um laudo ali, um engenheiro independente, para que possamos fazer um laudo ali e descobrir se a CG Solurb está dando uma destinação correta para o lixo. Se além do chorume não tratado, se há outros problemas ali. Como é que a gente pode fazer para dar início na resolução desse problema? Assim, eu tenho desenvolvido muitas parcerias com a Universidade Federal. Inclusive, eu tive um projeto de lei vetado pelo Executivo que, do meu ponto de vista, é um absurdo. Nós entramos com um projeto junto com a Universidade Federal que fez um estudo aqui sobre os semáforos da cidade, com cronômetros regressivos, que isso diminuiria os acidentes, diminuiria a quantidade de mortes. E o prefeito simplesmente vetou por achar que não era conveniente, jogando por terra um estudo muito bom da Universidade Federal. Nós podemos fazer esse estudo do lixão em parceria com a Universidade Federal e até, se não me engano, a Universidade Católica também tem um curso de engenharia ambiental com ambos para analisar o que está acontecendo no lixão. Porque, inclusive, o prefeito mesmo poderia fazer isso, uma análise do que está acontecendo lá.
Só que a impressão que eu tenho é que ele não tem esse interesse. O interesse dele é se preocupar em como ele vai pagar o contrato, né? Em taxar o contribuinte, montar essa taxa do lixo absurda que é muito cara para a população pagar. Isso é outra coisa interessante. Nós fizemos um estudo. Campo Grande tem um dos maiores preços de coleta de lixo do Brasil. Nós temos cidades de portes muito menores, por exemplo, Porto Alegre, que tem mais de 1,5 milhão de habitantes. Porto Alegre não passa de 40 milhões o contrato de coleta. Aqui o contrato de coleta é de 60 milhões. Nós temos cidades do tamanho de Campo Grande, que tem mais ou menos 800 mil habitantes, que a coleta chega a ser 35 milhões, metade do valor. Então, a preocupação não está sendo rediscutir o contrato, a preocupação não está em saber se eles estão dando a destinação correta do lixo, por que desse cheiro, se o chorume está sendo bem tratado. A impressão que dá é que a preocupação é só financeira. E sabe o que é uma pena? Porque é o momento de discutir a educação ambiental. O lixo não é só você jogar fora, não é só o descarte. Eu disse isso na tribuna uma vez e repito, Campo Grande perdeu uma grande oportunidade de rediscutir a questão ambiental, de rediscutir a destinação de lixo. Nós tivemos uma proposta de uma usina italiana que viria para Campo Grande para vaporizar o lixo e transformar esse lixo em energia elétrica. E eles montariam toda a estrutura, todo o parque. E perdemos por quê? Porque o prefeito não demonstrou interesse. A empresa já veio, já fez a proposta, já mostrou, e eles eles vaporizam o lixo. Esse vapor gera energia elétrica e lá em cima solta vapor. Não Eu quero deixar o convite através do nobre vereador para que essa empresa, quando puder, venha até aqui o Conteúdo MS falar sobre esse projeto. Mas que a gente, junto com a população, tome mais conhecimento do assunto, porque eu acho de extrema importância, para que a gente possa eles ter mais conhecimento sobre isso. Eles já instalaram alguns parques elétricos desses em algumas cidades. Campo Grande teria quantidade de lixo suficiente para ter uma mini usina de energia que poderia abastecer, por exemplo, a cidade toda aqui, e de repente a gente pagar menos COSIP, né? Pagar menos taxa de iluminação pública, que também é uma das mais caras do Brasil. Gente, é impressionante, mas parece que tudo que é para facilitar é complicado, né? Eu brinco que Campo Grande deve ser um povo muito rico. Porque tudo nosso aqui é mais caro. Ninguém reclama de nada, ninguém. Tá tudo muito bom. Mas, vereador, fala para mim uma coisa. Do momento que você se decidir, para deputado você só não está totalmente decidido perante ao partido se vai ser para a bancada estadual ou federal, é isso? Sabe por que, Alcina, que eu preciso do ok do partido, mas muita gente está falando, você não está ansioso, você não sinaliza nada. Eu no início cheguei a dizer que sairia para deputado federal. Eu quero deixar um recado só até para o meu eleitor, que tanto faz para o meu eleitor, tanto faz se eu venho para deputado estadual ou deputado federal, porque todas as ações que eu desenvolvi aqui em Campo Grande, com a Flex Park, contra a Flex Park, contra o serviço de táxi, tem uma outra investigação que nós vamos começar daqui a um tempo, que vocês já vão ficar sabendo. Todas essas ações, nós... E MPCG, salvo engano? Na verdade, Sindicato dos Professores. Né? Todas essas ações, nós demos continuidade, nós entramos com ações por uma entidade que eu tenho em Brasília de combate à corrupção. Então, eu estando vereador, ou deputado federal, eu não vou deixar de atender as causas municipais, nem as estaduais, porque eu não sei se as pessoas sabem, é algo que não foi divulgado, mas na ação que questiona o aquário, porque o governador gostaria de fazer o aquário, terminar o aquário sem licitação, a nossa entidade está habilitada para que nós não deixemos o governador terminar esse aquário sem licitação. Então, todas as questões municipais ou estaduais ou federais, eu dou andamento a elas por essa entidade. É uma entidade que, inclusive, vai concorrer ao Prêmio Inovare. Eu sou o presidente nacional dela, a gente está inscrito no Prêmio Inovare, e se Deus quiser, nós vamos levar essa lá. E é um projeto muito bonito nosso em Brasília, que cuida das coisas aqui de Campo Grande também. Então, eu estando vereador ou deputado, eu procuro ser útil. Eu preciso dessas posições para que eu tenha um mínimo de estrutura. Com o mínimo de estrutura, eu consigo ver os problemas do município, do estado, da União. Por exemplo, nós temos ações nacionais
que só puderam ser realizadas por causa dessa pouca estrutura que eu tenho. Né? Com pouca estrutura a gente consegue fazer um barulho muito grande. E muita boa vontade, né, Vinícius? Sim. Porque basta boa vontade. O nosso país é muito rico e todo mundo sabe disso. Então a gente tendo boa vontade, bom caráter e ó, braço firme, a gente consegue fazer as coisas boas. Vinícius, gostaria de te agradecer muito por você ter destinado um tempo aqui com a gente e estar aqui hoje falando com a população de Mato Grosso do Sul, com os nossos eleitores. E gostaria que você deixasse a sua última mensagem para essa eleição. Quero sim. Eu sei que não dá mais tempo, mas muita gente fala para mim assim, poxa, Vinícius, eu vejo que você luta tanto e às vezes eu sinto que você está um pouco sozinho na Câmara. Eu digo que eu estou sozinho porque você não está lá. A política precisa de pessoas melhores, a política precisa de que as pessoas se envolvam mais. E acredite, a vida política não começa na eleição. A vida política começa nos partidos. As pessoas de bem precisam se filiar aos partidos e participar de fato da vida pública. Então é um convite que eu faço a vocês. Se filiem, participem da vida pública. A sua vida vai ser decidida neste momento, não é na eleição. É no momento pré-campanha que os candidatos são escolhidos. Eu tenho uma frase que eu brinco e falo assim, se nós fôssemos para o Carandiru escolher um prefeito, se a população escolhesse muito bem, a gente ainda ia escolher um bandido. Né? Ali, né? Sim, então o que você precisa? As pessoas precisam entrar nos partidos, é ali que a vida pública acontece, não é na eleição. Entre, se filie, eu gosto mais da esquerda, se filie ao PT, lá talvez seja um dos partidos que mais precisa de gente boa, né? Se filie no DEM, se filie no PMDB, faça parte da vida pública, isso é muito importante. O brasileiro tem gostado cada vez mais de falar de política, precisa mais do que gostar de falar, precisa participar. Participar, exatamente. Entre, concorra com a gente. Quanto mais pessoas melhores, melhor. Vinícius, muito obrigado. Valeu, você. Adeus. E ó, agora é com você, o recado tá dado e ele vai pro Vietnã.